No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. E hoje, nos livros e autores, vou falar-vos de um autor, Carlos Matos Gomes, que faleceu a 13 de abril. Carlos Matos Gomes não é daqueles nomes que aparecem em talk shows ou TikToks, mas devia. Porque enquanto a gente anda ocupada a entender se dá para pagar um café com moedas ou com qualquer cartão, ele andava a escrever sobre coisas que realmente importam. A memória, a guerra, a liberdade e tudo aquilo que a gente finge que entende, mas evita discutir no almoço de família. Na palavra de um seu amigo, tratava-se de um homem peculiar que juntou características incomuns na mesma pessoa. Era simultaneamente o intelectual do mais alto nível, com pensamento publicado em inúmeras obras e um herói militar destemido e corajoso. Militar comando, romancista, estratega. Na sua vasta obra literária, assinava em nome próprio os livros de história, de que destaco as obras sobre a guerra colonial, escrita com Aniceto Afonso, e a sua Geração D, que todos devíamos ler para compreender a geração dos nossos pais. Assinava com o pseudónimo Carlos Ferraz a sua vasta obra romancista, de que destaco o seu primeiro livro, Nó Cego, em que o protagonista é um comandante de companhia que realiza a mais importante missão das Forças Armadas Portuguesas na Guerra Colonial, a Operação Nó Córdio, em que juntamente ele participou com a sua companhia de comandos. Fernando Pereira, seu e meu amigo, contou-me: o saudoso Soberal Martins, resistente antifascista, advogado e coordenador da Centelha, pequena editora independente de Coimbra, dava-me para ler textos que lhe apareciam sobre questões que tivessem a ver com as ex-colónias. Lia e dava-lhe a minha opinião. Raras vezes publicou porque o risco era grande. Um dia o Soberal Martins entrega-me uma pasta com um conjunto de folhas datilografadas com um romance de título Nó Cego. Disse-me que Carlos Val Ferraz era o pseudónimo de um militar no ativo e que, como tal, tinha que omitir o seu nome. Li o livro, que achei excelente, mas tive que avisar o Soberal Martins que a edição daquele livro poderia dar um rombo na débil estrutura económica da Centelha. A guerra colonial ainda era algo que se vendia pouco, e tive pena que a Centelha não publicasse uma obra excelente. Passado uns anos, vejo o livro publicado pela Bertrand, e só nessa altura soube quem era o autor de um livro que lia cru uns anos antes. Contei este episódio a Carlos Matos Gomes e ele disse-me que nunca esqueceria o que o Soberal Martins fez ao guardar um segredo quanto à identidade, que, a ser revelada, teria consequências muito desagradáveis ao então Major. Este homem, militar de carreira e escritor com espírito de guerrilheiro das ideias, tem aquela mistura rara, disciplina de caserna e pensamento livre como o vento do seu ribatejo. É alguém que entende na prática que liberdade não é gritar mais alto que os outros, é saber escutar mesmo quando dói. E isso, convenhamos, exige maturidade e um estômago forte. Matos Gomes fala da responsabilidade com o passado, aquele que muitos preferem varrer para debaixo do tapete, fingindo que a ditadura foi só uma fase meio autoritária. Ele não perdoava essa mania de amnésia histórica, porque, como ele bem sabia, sem memória não há maturidade. E sem maturidade, bom, sobra só gente fazendo barulho numa qualquer varanda sem saber muito bem porquê. Imagino Carlos Matos Gomes a tentar explicar às novas gerações o que a liberdade custa. Não é de graça como o Wi-Fi da praça pública ou na mesa de café. É conquistada, construída e, olhem a parte difícil, mantida com responsabilidade.
não adianta gritar "sou livre" quando estaciona em cima de uma passadeira. Isso não é liberdade. É só falta de noção mesmo. E talvez por isso ele escrevia tanto e tão bem, porque ele sabia que a liberdade sem responsabilidade é só barulho, que maturidade não vem no pacote com a idade. É que escrever é, de certa forma, um ato de resistência contra a ignorância coletiva. Então, da próxima vez que ouvir falar de Carlos Matos Gomes, não troque de canal. Pare, ouça e leia. Pode não ser leve como uma série da Netflix, mas com certeza é mais nutritivo que muito conteúdo por aí. E quem sabe, no fim descobre que liberdade, responsabilidade e maturidade são como um treino militar. Exigem esforço, persistência e, claro, uma boa dose de humor para não enlouquecer. Carlos Manuel Serpa de Matos Gomes nasceu em 1946. Também conhecido com o pseudónimo de Carlos Val Ferraz. Foi uma figura marcante na história contemporânea portuguesa. Militar de carreira e destacou-se como um dos capitães de Abril, tendo desempenhado um papel ativo na Revolução do 25 de Abril de 1974. Após a sua reforma como coronel do Exército, dedicou-se à escrita e à investigação histórica, tornando-se num autor prolífico e respeitado. Obrigado, Carlos Val Ferraz. Ou, melhor dizendo, Carlos Matos Gomes.